Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o 6º vídeo sobre o estudo a respeito da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No vídeo anterior, nós pudemos ver Paulo falando sobre a infantilidade dos coríntios, essa infantilidade espiritual, no sentido em que Paulo diz que foi até eles com uma linguagem meramente voltada para Cristo e Cristo crucificado. Ou seja, não foi com filosofias, não foi com uma oratória visível, humanamente falando. E no capítulo 4 de hoje, onde nós iremos tomar a leitura, o apóstolo Paulo ele vem trazendo para nós a necessidade de que os coríntios não continuassem a fazer o que eles estavam fazendo, que foi mencionado no capítulo 3, que era se gloriar, ou seja, tomar aqueles partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, quando na verdade Paulo diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas é Cristo que dá a vida. Por quê? Porque a controvérsia partidária, não se tratando de política, mas de partidos dentro da igreja a respeito de quem era mais importante, quem era mais eloquente em suas pregações, se era Paulo, se era Apolo, ficou centrada entre Paulo e Apolo. E ficou essa discussão toda. Então, no capítulo 4, Paulo vem trazer para os coríntios como eles devem se comportar referente aos mestres e não se avorar de ser também mestres. Então, vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que diz: Portanto, considerem-nos os homens como servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. Versículo 2. Ora, o que se requer dos administradores é que cada um seja fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Eu também não julgo a mim mesmo. Então veja, os coríntios eles estavam julgando entre eles quem era o maior mestre, se era Paulo, se era Apolo. E Paulo diz assim: olha, portanto, meus irmãos, eu digo para vocês que vocês não devem considerar os homens coisa maior do que eles são. Eles são apenas servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. E ele diz: e o que se espera dos administradores é que cada um seja fiel. Então, é aquilo que Jesus falou em Lucas, capítulo 12, versículo do 42 ao 44, que eu até gostaria de ler, para a gente poder compreender um pouquinho do que Paulo está dizendo, porque Paulo foi instruído a respeito de Cristo e com certeza ele ouviu os apóstolos falarem a respeito desta parábola que Jesus conta, a prontidão para o retorno do mestre. Então, essa parábola fala de um mestre que saiu, que foi para uma outra cidade e deixou alguns administradores cuidando dos seus negócios. O mais importante para nós é o versículo 41. Lucas 12, 41. Então Pedro disse: Senhor,
é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele os constituirá sobre todos os seus bens. Então veja, Jesus conta uma parábola de administradores infiéis e Pedro diz assim: Senhor, tu estás falando isso para nós ou para toda a multidão? E Jesus diz: feliz do servo que, quando o Senhor voltar, encontre aquele servo fielmente cumprindo, administrando aquilo que lhe foi entregue, ou seja, dando a ração de trigo a os seus empregados, aos seus serviçais, a quem deveria, ou seja, alimentando quem deveria ser alimentado e não castigando, porque a parábola vai falar de um administrador infiel que, pela ausência do seu senhor, ele começa a castigar os seus companheiros. E é o que Paulo está dizendo aqui no primeiro versículo do capítulo 3, do capítulo anterior que nós estamos lendo. Paulo diz: quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a criança em Cristo. Aí, dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar. Então, aquilo que Jesus disse, dar a ração de trigo, ou seja, alimentar. Paulo está dizendo aqui aos coríntios: olha, não queiram fazer dos homens o que eles não são. Eles são administradores dos bens espirituais. E o que se espera de um administrador é que ele seja fiel, né? Paulo diz: eu não me importo se vocês estão me julgando, se vocês não estão me julgando, ou que eu seja julgado por um tribunal humano. Ele diz: eu também não julgo a mim mesmo. Paulo diz: a minha consciência não me julga. E olhe, meus irmãos, quando Paulo diz assim, eu também não julgo a mim mesmo, Paulo não está dizendo assim: olha, a minha consciência está tranquila, então a consciência de Paulo, que Paulo diz e Paulo atesta, está tranquila, não é a consciência de alguém que está com a sua mente cauterizada pelo pecado. A mente de Paulo é a mente de Cristo. Por isso que mais à frente, no final aqui desse capítulo, nós vamos ver Paulo mandando que os coríntios imitem Paulo, sede meus imitadores. Ou seja, a vida de Paulo é pautada no Evangelho, é pautada nos ensinamentos de Jesus. Por isso ele diz: a minha consciência não me julga. A minha consciência não me julga. Paulo está dizendo isso. E por que ele diz isso? Porque a vida dele está pautada no Evangelho. Não é alguém que está tão acostumado com o pecado, como nós vemos hoje em dia, né? As pessoas estão tão acostumadas com o pecado, e quando alguém vai falar que aquilo é pecado, que aquilo está errado, vai exortar, vai orientar, às vezes a pessoa tem a capacidade de dizer assim: é errado para você, mas para mim não. Isso é relativo, para você é errado, para mim não é. Então não é essa mente de Paulo. A mente de Paulo é uma mente que está, como ele mesmo disse, tenhamos em nós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. E ele continua, versículo 4. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Então veja, apesar de ter a sua consciência pautada no Evangelho, Paulo diz: a minha consciência não me acusa, mas isso não significa dizer que eu estou justificado. Aí ele diz: meu juiz é o Senhor. Então eu mesmo, Paulo diz, eu não sou juiz de mim mesmo, e muito menos de vocês. Muito menos vocês que estão aí se arvorando a escolher um mestre para vocês.
pautado, né, com os critérios pautados na sabedoria humana. Paulo está dizendo isso. E ele continua, versículo 5. Por conseguinte, não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe for devido. Então veja, receberá de Deus o louvor que lhe seja devido, ou seja, a honra que lhe seja devida. Então Paulo está dizendo, vocês se avoram a julgar antes da hora. Vocês estão julgando antes da hora. Deixe que o julgamento seja feito pelo Senhor. Foi por isso que Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e seguintes, Jesus diz, irmãos, irmão não, né? Quem usa essa expressão irmão são os apóstolos, mas Jesus como mestre, Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, não condeneis para não ser condenados. Com o mesmo peso que vocês pesarem, vocês serão pesados. Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. E ele diz, hipócritas, por que vocês ficam olhando o cisco que está no olho do irmão de vocês, quando na verdade vocês têm uma trave no olho de vocês, e essa trave impede que vocês enxerguem de maneira clara para fazer o julgamento. Então não vos avoreis em ser juiz, Paulo está dizendo. Deixe que o juiz que é Cristo me julgará. Paulo está dizendo isso. E nos julgará e nos dará o louvor, ou seja, a honra, que lhe for devido. No versículo 6 ele diz, nisso tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo, juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito a não ir além do que está escrito. Aí o autor, os tradutores colocam entre parênteses o não está escrito acima do texto, né? O não está escrito acima do texto, ou seja, os copistas que foram copiar e traduzir esse texto aqui, principalmente esse versículo 6 da carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, essa palavra não, ela não existia no original. Ela foi acrescentada. Então, deixa ainda mais o texto aqui de difícil interpretação. E aqui eu quero abrir uma exceção, porque muitos protestantes, querendo defender o sola scriptura, né? Ou seja, só a Bíblia, eles usam desse versículo quando Paulo diz, nisto tudo, irmãos, eu me tomei como exemplo juntamente com Apolo, por causa de vós, a fim de que aprendais a nosso respeito, a não ir além do que está escrito. Aí eles dizem que Paulo está dizendo que não é para ir além do que está na Bíblia, né? E aí a questão católica de ter um tripé, né, na sua doutrina, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura, não combinaria, não estaria em comunhão com o ensinamento de Paulo, dizendo que não deveria ir além da Bíblia. Mas Paulo aqui não está falando a respeito da Bíblia, principalmente que o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Paulo fala nesse versículo 6 de uma primeira carta aos Coríntios, que não é esta primeira aqui que nós estamos estudando, mas uma primeira carta que se transviou, né? Que foi perdida. E Paulo fala desse escrito. Não vá além a respeito de mim, a respeito de Apolo. Não vá além, não ultrapasse o que eu escrevi para vocês na primeira carta.
no primeiro texto que eu vos enviei. Né? Então, às vezes, as pessoas querem pegar um versículo e deste versículo, que ainda é um versículo segundo os copistas e segundo os editores de diversas edições bíblicas, um versículo de difícil interpretação, porque não se tem em mão o conteúdo do qual Paulo diz que não se deve ir além dele. E aí as pessoas se avoram a fazer doutrina dentro de um versículo que não é seguro. E quando eu digo não é seguro, não é porque não seja inspirado ou não seja a palavra de Deus, mas porque nós não temos suporte para compreender a fundo o que está nesse versículo. Então fica difícil fazer doutrina em cima de um versículo só. Ou seja, um versículo fora do contexto vira pretexto, né? Versículo finalzinho do 6, né? E ninguém se ensoberbeça tomando o partido de um contra o outro. Então ele está dizendo, não fiquem nessa de me colocar contra Apolo, nem de colocar Apolo contra mim, ou de vocês mesmos ficarem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Essa primeira carta aos Coríntios, ela foi voltada aos Coríntios exatamente para combater essa questão partidária dentro da igreja. É fácil compreender essa carta se nós compreendermos isso. A igreja de Corinto, querendo se fazer importante demais, começou a juntar para si mestres. E esses mestres, entre eles mesmo, não havia contradição, mas os coríntios começaram a colocar contradições entre aquilo que Paulo ensinou, aquilo que Cefas ensinou, aquilo que Apolo ensinou e até aquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja no versículo 7 em diante que a gente vai compreendendo que os coríntios eles começam a querer ser mais do que eles são. Versículo 7. Pois quem te distingue? Que possuis o que não tenhas recebido. Então ele diz, pois quem te distingue? Que possuis que não tenha recebido. Paulo está dizendo, porque vocês não compreendem, porque vocês não entendem, porque vocês ficam fazendo distinção. O que vocês possuem é aquilo que vocês receberam. É aquilo que vocês receberam. E se recebestes, por que haverias de te ensoberbecer, como se não tivesse recebido? Ou seja, Paulo está dizendo aos coríntios, vocês receberam de nós a pregação, o anúncio do evangelho. E depois de receber, vocês começam a se orgulhar, como se vocês fossem proprietário, como se vocês fossem autor daquilo que vocês receberam. Como é que eu posso me orgulhar? Paulo está dizendo mais ou menos assim, como é que um mendigo pode se orgulhar de ter recebido algo, como se ele fosse o criador, o produtor daquilo que recebeu, ou como se ele tivesse algum mérito em receber aquilo? Paulo está dizendo aos coríntios isso. Por que vocês estão se arvorando a ser mestres, quando na verdade vocês não são? Tudo que vocês têm, vocês receberam. Continuando, versículo 8, né? Vós já estáis saciado, Paulo diz. Vocês já estão saciados? Já estáis rico? Sem nós, vós vos tornastes rei. Essa expressão se tornar rei é se tornar mestre, se tornar doutor, né? Se tornar sábio, se tornar importante, se tornar letrado. Paulo está dizendo, vós já estáis saciados, ou seja, vocês, coríntios, já estão saciados a respeito das coisas de Deus? Já estáis ricos? Né? Porque a igreja de Corinto, como nós podemos ver, foi a igreja que recebeu os dons
carismáticos em plenitude, né, de maneira altíssima. E por isso eles começam a se achar ricos, né? E Paulo diz: sem nós, sem mim, sem Apolo, sem Cefas, vocês já estão aí querendo ser o que não são? Vós vos tornastes reis, vos tornastes mestres, né? No finalzinho aqui, no rodapé da Sagrada Escritura, ele diz assim: sem nós já estáis instalados no reino dos céus e usufruís até a saciedade de todas as suas riquezas. Paulo está dizendo: sem a nossa presença aí no meio de vocês, sem nosso ensinamento, vocês já estão achando que vocês estão dentro do reino dos céus? Isso aqui cabe muito para protestante. Protestante, ele pega a Bíblia, veja, quem escreveu a Bíblia? Católicos, os apóstolos. Quem manteve o depósito da fé guardado na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério e na Sagrada Tradição? A Igreja Católica. Aí, em 1517, os protestantes se dividem da Igreja, fazem o que os coríntios estão fazendo aqui, querem se afastar dos mestres, né? Então os protestantes se separam da Igreja e se avoram de serem saciados, de não precisarem da Igreja, porque abandonaram a Igreja, se avoram em ser ricos conhecedores da Sagrada Escritura, e ainda sem a Igreja se tornam doutores. E Paulo vai dizendo: oxalá, quem me dera, de fato, vos tivesses tornados reis, né? Que vocês tivessem se tornado sábios, para que nós também pudéssemos reinar com vocês. Paulo está dizendo: olha, quem me dera que vocês realmente tivessem se tornado doutores, porque aquilo que ele disse lá no capítulo anterior, capítulo 3, no primeiro versículo: quando eu vim até vocês, eu vim com um alimento de criança, porque vocês não eram capazes de suportar a sabedoria, a minha sabedoria, Paulo disse. Vocês não eram capazes de suportar. Por isso eu vim com uma sabedoria de criança para vocês, falando apenas daquilo que é óbvio, da cruz de Cristo que nos redimiu. E Paulo diz: se vocês de fato já fossem mestres, eu queria reinar com vocês. Eu queria estar aí no meio de vocês, falando com a oratória mais elevada possível. E ele continua dizendo, né? Versículo 9: julgo que Deus nos expôs a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Quando Paulo fala isso aqui, né, fomos condenados à morte, fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo está falando, se referindo aos cristãos da sua época, que era entregue nas arenas para ser comido por feras e para serem também condenados à morte. Não somente os cristãos, mas também outras pessoas que sofriam penas, né? Penas capitais. Versículo 10: somos loucos por causa de Cristo. A loucura que Paulo fala aqui não é uma loucura qualquer. Somos sábios na cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é loucura para o mundo. Então somos loucos, né? Somos loucos por causa de Cristo. Vós, porém, sois prudentes. Aí Paulo começa a ironizar. Paulo começa a fazer uma ironia para os coríntios que se arvoravam mestres, e Paulo começa a ironizar. Somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sois prudentes em Cristo. Ele diz: somos fracos, vós, porém, sois fortes. Vós sois bem considerados,
Nós, porém, somos desprezados. Até o momento presente ainda sofremos fome, sede e nudez. Paulo está falando da sua precariedade. Paulo foi um homem que mais trabalhou dentre os apóstolos, mas foi o que mais sofreu perseguição e escassez. Em 2 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 15, só para a gente ver o teor da grandeza da missão de Paulo, 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Isso ele está falando quando ele era Saulo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça a mim dispensada não foi estéril. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles, todos os apóstolos. Aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo está dizendo aqui que ele é tudo isso, mas mesmo assim ele sofre. Até o momento presente, versículo 11 do capítulo 4. Até o momento presente ainda sofremos fome, sede e nudez. Somos maltratados, não temos morada certa e fatigamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. Até o presente somos considerados como o lixo do mundo, a escória do universo. Então Paulo está dizendo, olha, enquanto nós somos desprezados, caluniados, somos considerados lixo, somos considerados a escória do mundo, vocês se alvoram de ser mestres. Mestres. Qualquer semelhança aqui, meus irmãos, com o protestantismo não é mera coincidência. Eles se alvoram de ser mestres enquanto desprezam os católicos. Paulo está dizendo, nós somos tudo isso que vocês dizem, mas somos o que somos pela graça de Deus. E trabalhamos mais do que todos. Não nós, mas a graça de Deus. E para concluir esse capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar. Paulo está dizendo, olha, essa ironia que eu fiz aqui a respeito de vocês, eu não escrevo, não estou escrevendo isso para fazer vergonha a vocês, mas para vos admoestar, como a filhos bem-amados. Então, Paulo foi quem evangelizou Corinto. Paulo foi quem evangelizou os coríntios. Paulo foi quem anunciou o evangelho. Então, Paulo é pai na fé, Por isso ele chama meu filho Timóteo, porque Timóteo também foi evangelizado por Paulo. E ele diz, não quero fazer isso, não estou fazendo isso para envergonhar vocês, mas para zelar por vocês como um pai que zela um filho bem amado. Versículo 15. Com efeito, ainda que tivesses 10.000 pedagogos em Cristo, não terias muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo. Então, Paulo está dizendo assim, olha, quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, Paulo está dizendo, com efeito, ainda que tivesses 10.000 pedagogos, essa expressão de Paulo aqui, pedagogos, não são professores. Por exemplo, hoje a gente conhece um pedagogo como um professor, como um doutor, como um mestre, como aquele que ensina, como aquele que dá aula. Essa expressão aqui de Paulo, ainda que tivesses 10.000 pedagogos, pedagogo
Aqui são aqueles escravos que eram responsáveis para cuidar do estudo do filho do seu senhor, de levá-lo para, entre aspas, a escola, levá-lo para o seu mestre, para ser instruído, trazê-lo de volta para casa e cuidar para que ele leve a sério os estudos. Então Paulo está dizendo, ainda que vocês tenham 10.000 pedagogos, 10.000 servos que vos conduza a Cristo, ele diz que 10.000 pedagogos em Cristo, ou seja, que vos conduza a Cristo, não terias muitos pais, pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, ainda que tivesse 10.000 que conduzisse vocês a Cristo, quem gerou vocês foi eu. Não foi Apolo, não foi Cefas, fui eu. Por isso ele diz no primeiro capítulo, fui eu que plantei a semente. Apolo regou, mas é Cristo que dá a vida, que dá o crescimento. Versículo 16. Exorto-vos, portanto, sede meus imitadores. Olha, exorto-vos, portanto, sede os meus imitadores. Foi em vista disso que vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos recordará minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como as ensino em toda parte, em todas as igrejas. Paulo está dizendo, vocês querem ser mestres, vocês querem ser bem-sucedidos na vida espiritual, sede meus imitadores. Por isso é que eu estou mandando para vocês Timóteo, meu filho amado, para que ele vos ensine, para que ele vos lembre as minhas normas de vida em Cristo Jesus, tais como eu ensinei, não somente a vocês da igreja de Corinto, mas como eu ensinei em todas as igrejas. Versículo 18, ele diz, julgando que eu não voltaria a ter convosco, alguns se encheram de orgulho. Paulo diz, vocês começaram a pensar que eu não iria mais aí, né? Então veja, estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nesta primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo já está falando que ele já foi em Corinto, ele já plantou o evangelho, ele já ensinou, ele já deixou a igreja lá bem encaminhada, e de repente, da casa de Cloé, vem alguns trazendo que a igreja está numa bagunça. E Paulo começa a mandar ensinamentos por meio desta carta para a igreja. E diz, vocês estão pensando que eu não vou mais aí? Vocês estão julgando que eu não voltaria mais aí? E aqueles que julgam que eu não voltaria a ter convosco, alguns se enchem de orgulho. Aí ele diz, mas se o Senhor o permitir, em breve irei ter convosco e tomarei conhecimento não das palavras dos orgulhosos, mas do seu poder. Ou seja, quando eu for até vocês, eu não vou querer simplesmente saber, né, o que foi dito por esses orgulhosos ou ouvir o que eles disseram. Eu quero ver a conduta. Paulo está dizendo, é exatamente por isso que eu estou mandando Timóteo, para dizer a vocês, para orientar vocês, para recordar a vocês a maneira digna de viver que eu vivo diante de Cristo. Por isso Paulo diz, sede meus imitadores. E ele conclui dizendo, né, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ou seja, o reino de Deus não consiste em discursos bonitos. O reino de Deus não consiste em simplesmente mostrar que conhece um pouco da Bíblia, né? Como nossos irmãos protestantes gostam muito de bradar, nós somos conhecedores da Bíblia, se não tiver na Bíblia e coisa e tal, e a Bíblia, e a Bíblia, e a Bíblia. Paulo está dizendo, não basta ser conhecedor, não basta palavras, é necessário
e tenhas obras. E ele conclui no versículo 21 dizendo: que preferis? Que vocês preferem, Coríntios? Que eu vos visite com vara ou com amor e em espírito de mansidão? Paulo está dizendo, olha, a bagunça que está aí, se vocês não se comportarem, se vocês não retornarem à vida em Cristo Jesus como deveria ser, quando eu for aí, eu vou no cajado, eu vou metendo cajadada, eu vou com vara, eu vou com palavras duras para mostrar a vocês que vocês estão errados, que vocês estão vivendo de maneira incorreta, vocês não estão vivendo como deveriam viver. Paulo está dizendo isso. Portanto, meus amados irmãos, este é mais um vídeo dessa série sobre a primeira carta aos Coríntios, e eu gostaria que vocês pudessem continuar vendo os demais vídeos e compartilhando com as pessoas, para que nós possamos compreender aquilo que Paulo está ensinando aos Coríntios, mas que também serve para nós. Com certeza serve para nós, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. E tudo aquilo que está escrito foi escrito para os nossos ensinamentos, para nós aprendermos com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito, se você não faz parte desta família, se inscreve aí, né? Clica aqui embaixo, se inscreva. Depois que você se inscrever, vai aparecer para você a sinalização do sino. Você vai clicar em receber todas as notificações para que você receba todos os vídeos aqui do canal. E também deixa seus comentários aí, compartilha esses vídeos com teus amigos. Vamos levar as pessoas a conhecerem aquilo que Jesus tem para nós na sua palavra. Deus abençoe você.